A quarta temporada de Lucifer está incrível, com muita ação, drama, trama sobrenatural, Decker Star, emoção, mais emoção e... Caraca, tem tanta coisa pra falar. Será que vai ter uma nova temporada? Quer saber? Então vem comigo! Fala galera, se você esperava muito da quarta temporada de Lucifer quando a Netflix salvou a série, pode ficar tranquilo, porque a série está muito boa. E eu vou confessar aqui pra você, eu chorei muitas vezes. E muitas das vezes que eu chorei foi graças a Lauren German, que é a Chloe Decker. Cara, não tem como não chorar nessa temporada com a atuação dela. Ela está incrível, as cenas dela com Lucifer estão tão incríveis que eu acredito que se você não chorou, você pode dar dislike agora nesse vídeo, porque com certeza você é uma das poucas pessoas sem alma que não conseguiu se emocionar com a atuação dela nessa temporada. Pode dar dislike se você não chorou nessa temporada, beleza? Muitas dúvidas pairavam sobre os Lucifans desde que a Netflix pegou a série. Como a série vai ficar? Vai mudar? Vai ficar mais sombria? A gente já sabia, vai ter mais nudez? Vai. Mas como isso funciona realmente na prática? E nessa temporada, você não precisa nem ir muito longe para descobrir o quanto houve essa diferença em relação à Fox. Os primeiros 3 episódios, eles são um arco muito interessante para resolver o que aconteceu no final da terceira temporada, que era como a Chloe ia lidar com a descoberta sobre o Lucifer. Mas antes de falar desses primeiros 3 episódios, podemos ressaltar aqui os primeiros 5 minutos do primeiro episódio da quarta temporada e como esses primeiros 5 minutos foram tão incríveis e já mostrou como a Netflix ia fazer com essa série só de ver esses primeiros 5 minutos. Sem precisar mostrar o que aconteceu com eles após a Chloe ter visto, a temporada começa com o Lucifer tocando piano, acabado, tocando a mesma música todo dia por várias e várias vezes, até que ele é assaltado e aí você percebe várias coisas. Muitas dúvidas são respondidas nesse momento. Que dúvidas você está falando, Pedro? Então, as dúvidas são: a série, como é que vai ser? O Lucifer vai cantar nessa série? O Lucifer vai ter muita ação? Vai ser mais sobrenatural? Vai ser mais sombrio? Vai ter nudez? Mas ao mesmo tempo, a série vai se manter como ela era antes, com aquele humor leve que conquistou todos os fãs. Então nesses primeiros 5 minutos você tem todas essas respostas. Todas essas respostas feitas de forma brilhante. Você tem o Lucifer cantando lá, tocando piano, acabado, mostrando como ele ficou com a reação da detetive. Em seguida, você vê a cena de ação, você vê como ele tá mais maldoso e no final ele entrega o ouro pro ladrão e fica de calças arriadas, mostrando também a questão da nudez dessa temporada. Que apesar de ter mais nudez, eles também não ousam tanto assim como a gente imaginava que aconteceria. Mas os produtores disseram que, embora a Netflix tenha dado mais liberdade para eles, eles ainda queriam manter muito o público que eles já viam. Escrever essa temporada era ficar nessa entre o quanto ousar e manter ainda dentro do público que eles iriam que vissem a série. Voltando a falar dos 3 episódios dessa temporada, podemos ver um arco dramático de como a Chloe vai lidar com essa situação do Lucifer sendo resolvida de uma maneira um pouco diferente do que a série fazia antes. Nesse primeiro momento, podemos perceber a grande influência da Netflix. Podemos perceber que tem aquela característica de um filme de 3 horas nesse momento, né? E já que esses 3 primeiros episódios, eles são tão bem amarrados, mostrando a Chloe voltando, contando o que aconteceu com ela nesse mês. Spoiler alert, ela tá sendo manipulada por esse padre, mas ao mesmo tempo ela ainda pensa assim, pô, mas esse não é o Lucifer que eu conheço, mas você tá dizendo que ele é assim, você tá mostrando aqui provas que são assim. Aí depois ela tira limpo com Lucifer. E mesmo assim, nesse conflito, nesse drama da Chloe com Lucifer, a gente termina esses 3 primeiros episódios com a Chloe aceitando um pouco mais o Lucifer e o Lucifer desconfiado agora da Chloe por ela ter traído ele, digamos assim, por ela estar sendo manipulada por esse padre. E ao mesmo tempo, no final desse terceiro episódio, a Eva é introduzida e isso já muda tudo o que acontece a partir daí. Esses primeiros 3 episódios, eles foram tão bem amarrados, eles parecem mais ou menos um filme de 3 horas, que mostra como a Netflix tá lidando com a série, tá dando mais ritmo pra série, tá dando mais conflitos pra série. Mais conflitos tanto do casal Decker Star, que na realidade são a base de toda a temporada, e também mais conflitos sobrenaturais, porque esse padre que é introduzido, ele fala de uma profecia, e essa profecia vai fazer com que toda a temporada tenha um significado diferente para quem tá vendo, porque agora a gente tem desde o início algo para se preocupar, como eu já falei em alguns vídeos atrás. E essa profecia, é lógico, como todo filme ou toda série, em algum momento quando você tem uma profecia, ela se cumpre lá na frente, e quando se cumpre, eu acho que a série fecha com chave de ouro. Por exemplo, a Chloe Decker. Cara, não tem como não se emocionar com a Chloe nessa temporada. Todas as cenas dela e do Lucifer estão tão emotivas e
ela tá sempre trazendo aquela carga emocional tão pesada da personagem dela, da descoberta da personagem dela e como ela lida com isso, essa dificuldade de ela querer aceitar ele, de ela gosta dele, mas ao mesmo tempo ela não conhecia esse lado que, apesar de ele falar várias e várias vezes, ela não acreditava. Então ela tá num conflito interno tão forte ali, e isso é tão notável no relacionamento deles, quando eles conversam, qualquer cena entre eles e ela chora. Cara, isso é... Caraca, é de partir o coração, é de emocionar tanto. E para todas essas cenas, a que eu mais destaco é da segunda temporada, se eu não me engano, que é quando ela descobre que é ela que deixa ele vulnerável. E quando ela coloca aquele machado lá no peito dele e ela tem a certeza que é ela quem machuca ele, que é ela quem consegue machucar aquele ser imortal, aquela cena é tão emotiva, tão forte. Cara, assim... De todas as cenas, aquela é a minha cena favorita deles nessa temporada e foi a cena que mais me deixou emocionado. Sim, eu chorei nessa cena, assim como eu chorei em algumas outras, mas essa pra mim é a minha favorita. Padre Kinley e Eva. Se tem um personagem que, mesmo aparecendo pouco, conseguiu mostrar muito do seu trabalho, conseguiu impactar tanto a série, foi o Padre Kinley. O personagem do Padre Kinley foi tão interessante que ele conseguiu manipular a Chloe e ele também teve um papel fundamental no final do episódio que fez com que a profecia se cumprisse, junto com a Eva, é claro. Falando nisso, a Eva era uma personagem que no início eu achei que fosse se tornar uma vilã, assim como a gente viu na segunda temporada e na terceira, que os personagens introduzidos, eles sempre eram amigos ali do Lúcifer por uma boa parte e no final se viravam contra. Apesar de isso não ter acontecido com a Eva nessa temporada, foi ela que fez com que a profecia se cumprisse, não por ela ser uma vilã, por não gostar do Lúcifer, mas pelo contrário, por gostar demais e pelo seu ciúme doentio que acabou causando mal ao Lúcifer e a outras pessoas nessa temporada. Se por um lado o Padre Kinley apareceu pouco e conseguiu fazer um grande estrago na temporada inteira, a Eva, que apareceu bem mais, conseguiu dar um novo fôlego pra série, conseguiu ser um contraponto ideal da Chloe, fazendo com que a Chloe sentisse ciúmes, fazendo com que o Dan ficasse irritado com a presença dela ali com o Lúcifer nas cenas do crime, isso mais pra frente da temporada, e fazendo com que o lado ruim, o lado maligno do Lúcifer fosse bem mais realçado. Inclusive, no final, a gente começa a perceber o como isso funciona na prática. A Chloe é o lado humano do Lúcifer, inclusive faz com que o lado humano do Lúcifer seja realçado, inclusive é por isso que ele tem a vulnerabilidade perto dela, enquanto que a Eva realça o lado maligno dele e por isso que ele se transforma, porque ela faz ele ser quem ele é, ela faz aquele lado maligno do Lúcifer realçar, e aí nesse momento a gente percebe que não só há um conflito interno na Chloe para aceitar quem o Lúcifer é, como também há um conflito interno no Lúcifer para aceitar quem ele é, se ele é completamente do mal, se ele tem um lado bom ou se ele não quer nenhum dos dois, enfim, há um conflito interno nesses personagens principais. E isso é muito realçado pro Lúcifer quando ele tá tanto com a Chloe ou com a Eva. Falando de conflitos internos, não tem como não falar do Dan, Detective Douche. Eu sei que muita gente não gosta do personagem ou não gostou do personagem nessa temporada, mas eu vou dizer pra vocês que eu gostei dele nessa temporada. Inclusive, até falei dele aqui na live que a gente fez ontem aqui no canal, da importância que esse personagem ganhou nessa temporada. O Dan, nas temporadas anteriores, ele tinha pouco destaque. Então, o que aconteceu nessa temporada, de ele tá muito ressentido com a morte da Charlotte, e ele tá com tanta raiva do que aconteceu e ele acaba descontando no Lúcifer porque ele nunca gostou do Lúcifer, isso deu um destaque para o personagem que ele não tinha nas temporadas anteriores. Aí você pode me dizer, ah, Pedro, mas é sacanagem, né? Como é que ele vai descontar no Lúcifer? Cara, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em como foi o personagem desde então, desde a primeira temporada até aqui. O Dan é aquele personagem que ele nunca conseguia ser feliz, nunca. Na primeira temporada ele teve até uma questão lá de corrupção envolvida, mas depois na segunda temporada começou a se relacionar com a Charlotte, que era a mãe do Lúcifer, depois virou a Charlotte mesmo. O Dan, ele não conseguia ter o final feliz dele, digamos assim. Ele sempre se dava mal, sempre. A partir do momento que tudo dava errado na vida dele, consegue alguém, consegue a Charlotte pra ele, e ele fica feliz, e isso é tirado dele, é claro que ele vai ficar com raiva do mundo, com raiva da vida, e ele vai descontar sempre em quem? Na pessoa que ele não gosta, que tá mais feliz do que ele, que consegue tudo. Ele é o completo oposto do Lúcifer. Se por um lado o Lúcifer consegue tudo, tem tudo o que quer e tá sempre feliz, pelo menos por fora,
O Dan é o oposto, ele não consegue ser feliz. Então quando ele conseguiu achar a felicidade dele, que era estar ao lado da Charlotte, e ela morre, é lógico que isso ia mexer com a cabeça dele. E isso fez aflorar um novo Dan, um Dan mais sombrio, que ficou muito interessante junto com a Maisie no início da temporada. E é lógico que mais pra frente isso mudou e o Dan acabou tendo um caso com a Ella Lopes. Nessa hora, quando eu vi essa cena, eu juro pra vocês, eu falei assim, caraca, eu não acredito, cara, nunca ia imaginar isso na vida, os dois tendo um caso, nunca. Mas eu vou te dizer, ali naquela cena foi interessante e principalmente do que acontece no final da temporada, que ela descobre que o Dan que foi atrás daquele cara e falou para aquele cara lá, eu não lembro o nome, ir atrás do Lucifer. Então fez sentido ali aquele relacionamento, embora eu acabei shippando o Dan com a Maisie por causa daquela cena lá no início da temporada que eles lutam lá contra um monte de bandidos e você percebe que dali há uma química mais interessante do que o Dan com a Ella. Amenadiel e Linda. Amenadiel e Linda são dois personagens que eu sempre gostei muito na série e que eu achei que essa temporada conseguiu dar um destaque muito maior para os dois. Antes disso, antes de falar um pouco sobre cada um, eu quero dizer que eu nunca gostei do relacionamento do Amenadiel com a Linda na terceira temporada. Na realidade, na época eu achei aquilo forçado, mas eu acredito, olhando hoje na quarta temporada, que eles quiseram implantar aquele relacionamento justamente para acontecer o que aconteceu nessa temporada. Spoiler alert, eles têm um filho e esse filho fez com que a temporada pudesse dar mais significado para os dois personagens. Para vocês entenderem como eu gosto da Linda, quando eu comecei a assistir a série Lucifer lá na primeira temporada, eu vi um episódio, via outro, e aí quando acabou a primeira temporada eu pensei assim, caraca, será que na segunda vai ter a Linda? E o Amenadiel, será que vai ter também? Eu gostava muito dos dois personagens, eu não queria que os personagens saíssem de jeito nenhum, porque eu gostava muito. Eu já falei aqui várias e várias vezes, eu acho que o grande diferencial da série Lucifer é o elenco. O elenco, eles são muito carismáticos, eles têm uma vibração tão boa. Você começa a assistir a série, vê eles interagindo entre si, você acaba gostando demais do elenco. Então, desde que eu comecei a ver a série, eu sempre quis o Amenadiel e a Linda estivessem sempre nas temporadas. Só que, conforme foi passando o tempo, na terceira temporada, por exemplo, eu achei que o Amenadiel foi muito subaproveitado. Podiam ter aproveitado muito melhor ele, né? Ele tava muito de lado, meio que sem um significado, meio que sem um propósito. E essa temporada começa a trabalhar isso nele, no início dela, e aí você percebe que agora ele tem um propósito. Ou seja, na quarta temporada ele conseguiu ter um propósito para estar ali na série. Igual a Linda era personagem terapeuta. Será que ela ia fazer sempre as cenas só dentro do consultório dela? Então assim, essa temporada conseguiu tirar um pouco da Linda do consultório. É lógico que nas temporadas anteriores tinha também cenas fora do consultório, mas agora ela tem um destaque maior. Ela não só é uma terapeuta de uma família meio estranha, que é a família do Lucifer, mas também ela é agora a mãe de um ser celestial. E isso dá muito mais importância para a personagem dela, e isso dá muito mais destaque também para o Amenadiel, já que ele é o pai desse ser celestial. Se isso já não bastasse, nisso tudo ainda há uma homenagem a Charlotte Richards, já que o filho dos dois se chama Charlie em homenagem a Charlotte Richards, que foi uma excelente personagem na segunda e na terceira temporada, uma excelente atriz, a Tricia Helfer, e valeu muito essa homenagem. Falando em homenagem, a sensação que eu tenho ao assistir essa temporada é que essa temporada realmente foi para os fãs. Ela foi muito Decker Star, apesar de não ter tido o que todo mundo queria muito e o que eu imaginava que ia acontecer, né, que era o Lucifer e a Chloe se pegando, se amassando. Não aconteceu isso, mas eu vou te dizer, eu estou muito satisfeito com Decker Star, com Lucifer e a Chloe nessa temporada, justamente porque essa temporada conseguiu fazer de forma excelente trabalhar todo o relacionamento dos dois. Eu não sei se você gostou disso ou não, mas eu vou dizer que eu gostei disso porque é lógico que a forma como eles trabalharam a Chloe nessa temporada foi muito interessante, até porque imagina, se ela trabalha 3 anos lá com Lucifer e aí de repente ela descobre que ele é tudo que ele sempre falou pra ela e ela nunca acreditava, é lógico que ia ser um baque muito forte para a personagem entender isso, aceitar isso. Foi muito mais interessante o que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram numa temporada inteira desenvolver o conflito e ao mesmo tempo fazer com que eles ficassem ainda mais próximos, tendo uma carga emocional muito maior em cima dos dois e que foi de emocionar demais quem estava vendo, principalmente por parte da Chloe Decker,
que nessa temporada tem uma atuação digna de Oscar. É lógico que para a série seria um Emmy. Assim como Tom Welling na terceira temporada teve também essa atuação esplêndida, mas na quarta temporada não conseguiu ser tão à altura da Chloe Decker. O que aconteceu com Lucifer nessa temporada? Por que ele ficou daquela forma, com aquelas asas, e no final, quando ele vai embora, as asas dele são asas de anjo novamente? Bom, como eu já falei aqui, nessa temporada o Lucifer estava muito dividido no que ele ia ser, como ele ia ser, qual lado dele é a verdadeira personalidade dele hoje. E a Linda, inclusive, ajudou muito ele nessa descoberta. Então a gente tem que lembrar como é que começa essa temporada. Essa temporada se passa um mês depois do Lucifer matar o Caim na terceira temporada e a Chloe descobrir a identidade dele. Após ele ter feito aquilo, se lembra que o rosto dele voltou? E ao mesmo tempo, isso aconteceu porque ele se via como um monstro. E aí, a Eva perto dele fazia com que esse lado dele ficasse muito mais realçado. Aquele lado que ele não gostava dele, a forma como ele se via ficava cada vez mais forte e por isso ele se tornou aquele monstrão da porra lá que deixa muita gente com medo e se você for ver à noite vai ter medo também. Mas enfim, enquanto isso a Chloe já deixava ele vulnerável porque aflorava o lado humano dele. A partir do momento que você percebe isso, percebe como é que tá agindo cada personagem, você entende que lá no final, quando ele tá indo pro inferno, as asas dele estão de anjos, aquilo lá mudou porque a forma como ele se viu mudou também. A gente pode lembrar que depois daquele baile de máscara que ele conseguiu ficar todo transformado e ele fala lá que ele não sabia o que fazer para melhorar, mas ele queria melhorar. Aquele primeiro passo de querer melhorar é a chave para poder ele sair daquele conflito interno. É tipo uma pessoa que está em depressão, talvez, eu não sei, não vou me aprofundar muito nisso porque eu posso estar falando besteira. Mas vamos supor que uma pessoa, vamos falar de outra coisa, talvez uma pessoa que esteja com algum problema e a pessoa, naquele problema, ela não vê saída, ela não sabe o que fazer, mas ela quer de alguma forma sair daquele problema, arrumar uma saída mesmo que ela não saiba como. Então a partir do momento que você reconhece o seu problema e você fala que você quer sair daquilo, você encontra uma solução. Então esse conflito psicológico do Lucifer nessa temporada se refletiu em como o seu corpo agia. A partir do momento que ele disse aquilo, que ele entendeu que ele tinha um problema e que ele queria ajuda, que ele queria muito sair daquilo, as asas dele podem voltar a ser de anjos, como aconteceu no final, depois que todo o conflito da temporada foi resolvido e ele voltou pro inferno. A pergunta que não quer calar: vai ter quinta temporada? Você sabe muito bem que o Lucifer foi embora pro inferno. Esse final ele foi tão fechado que pode parecer até um fim da série, mas isso não quer dizer que não vai ter quinta temporada. O que acontece é o seguinte: muito provavelmente eles preferiram encerrar a temporada dessa forma, não tendo necessariamente um gancho bem localizado. Até tem uma brecha ali no roteiro para possíveis histórias. Isso a gente vai falar mais na frente. Mas eles provavelmente quiseram fechar a história dessa forma, porque ano passado, por exemplo, quando a série estava na Fox, a série Lucifer terminou no episódio 24, dando um gancho muito forte para a próxima temporada, e a temporada acabou sendo cancelada, decepcionando muita gente que não ia ver o desenrolar dessa história. Então, muito provavelmente, dessa vez os produtores decidiram botar um fim na história sem ter um gancho necessariamente dito, mas tendo brecha no roteiro para uma possível história. E qual seria essa possível história? Bom, quando o Lucifer fala para Chloe que ele tá voltando pro inferno, ele fala que muitos demônios invadiram a Terra e que ele estava voltando pro inferno para evitar isso. Provavelmente alguns demônios podem ter invadido a Terra e ele precisa voltar para isso. Isso aí é um achismo, tá? Mas por que eu falo que isso é uma possível história para a quinta temporada? Porque os produtores querem uma quinta temporada. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Na quarta-feira, um dia antes, no dia da estreia, o elenco da série fez um live tweet no Twitter, onde permitiram os fãs fazerem várias perguntas e eles responderem ao vivo. E dentre as perguntas que tiveram lá, estava a pergunta se a série ia continuar e ia ter uma quinta temporada. E os produtores falaram que querem muito isso, mas depende da Netflix. Há uma grande possibilidade de ter uma quinta temporada, só depende da Netflix, depende que a série tenha muita audiência, mas ao mesmo tempo, a gente tem que também tomar cuidado com uma coisa. A gente não pode necessariamente achar que vai ter uma quinta temporada com certeza, porque a Netflix ela tem cancelado muitas séries ultimamente. Ela cancelou Santa Clarita Diet, cancelou mais algumas outras que eu não lembro,
Então, o que vai fazer com que a série consiga uma nova temporada vai ser a audiência. Vai ser a audiência na Netflix. Então, se você está vendo a série, se você assistiu a série, use no Twitter as hashtags Lucifer, hashtag Lucifer Season 4 e quem sabe também use hashtag Lucifer Season 5. Use hashtag sobre a quarta temporada e também da quinta temporada. Então, novamente, vai haver uma quinta temporada? Eu acredito que sim, muito provável que sim. Os produtores querem muito isso, o elenco também quer muito isso, a gente quer muito isso. E pela forma como a Netflix divulgou a série, promoveu a série nesses últimos dias, com cada dia tendo algo novo de promoção, teve um dia que saiu cartazes novos, maneiraços, no outro dia teve um último teaser, que teve o teaser da transformação do Lucifer inteiro, teve o pão que o diabo amassou, né, que eu imagino que muita gente queira comer agora o pão que o diabo amassou, não é não? Hã? Fala aí. A Netflix investiu demais no marketing da série, promoveu a série de forma que eu nunca vi isso antes, então foi absurdo a forma como ela promoveu a série Lucifer. O que eu acredito, vendo nisso tudo, é que a Netflix também quer uma nova temporada. Mas é claro, ela só vai renovar a série Lucifer depois que ela conseguir aquele número de audiência que ela deve ter lá no catálogo dela. Ela deve ter uma meta lá de quanto a série deve ter de audiência para poder renovar a temporada. Então, há uma grande possibilidade que a série ganhe mais uma temporada, uma quinta temporada, pra gente conseguir ver melhor o que vai acontecer com Decker Star e, pelo que eles falaram no live tweet, eles iam aproveitar muito mais a questão da vulnerabilidade do Lucifer, como a Chloe encara isso nessa próxima temporada. Isso é uma das coisas que eles querem fazer demais na próxima temporada. Meu episódio favorito é o último episódio da série, o episódio número 10. O episódio é tão foda que ele começa com um musical. Eu adoro musicais, eu adoro séries musicais, High School Musical, entre outras. Eu gosto muito de musical. E o episódio ele já começa com um musical muito foda. Inclusive, o Lucifer joga o Dem pro alto assim e parece até que o cara virou um anjo, né? Porque ele voou e não apareceu mais. Quer dizer, ele até apareceu no final lá, mostrando que ele tava muito triste ainda, mas pô, ali foi sacanagem, né? Ele tipo virou um anjo, que ele voou. Cara, muito foda. Esse episódio começou muito maneiro, o desenvolvimento dele foi muito maneiro. Cara, impecável. Essa temporada está de aplaudir de pé. Essa temporada está para que todos os Lucifãs possam dizer obrigado, Netflix. Obrigado por ter pego essa série que a gente gostava e que na terceira temporada tinha lá seus altos e baixos e evoluído a série de uma forma nunca vista antes. A Netflix fez com que essa série ficasse muito melhor do que estava. É, sem dúvida nenhuma, a melhor temporada até agora. Então, essa temporada é pra gente brindar, pra todos os Lucifãs brindar de tão boa que é. É lógico que eu vou brindar com água, porque eu não bebo, então, só um minutinho. E você, gostou dessa temporada? Então coloque aqui nos comentários tudo que você gostou. Tem algo que você não gostou? Ah, falar nisso, tem algo que eu não gostei. Eu acho que a Trixie podia ter aparecido mais. Não é que eu não gostei, eu gostei da aparição dela, mas com certeza ela poderia aparecer mais. A forma como eles fizeram a temporada não deu muito espaço pra ela, mas ainda assim foi muito boa a aparição dela, mas quem sabe numa próxima temporada se ela não aparece mais, não é isso? Coloque aqui embaixo tudo que você achou da temporada, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo Lucifan no WhatsApp e obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Valeu!